amigos, colegas e alunos, estamos começando mais um bate-papo previdenciário. Hoje nós vamos falar com a professora Alê Oliveira Minaré. Carinhosamente eu chamo ela de Alê, né? Foi assim que eu a conheci. E ela fala de um tema que não é muito comum para nós que advogamos no regime geral da Previdência Social, mas também não é tão comum para quem advoga no regime próprio da Previdência. Por quê? Porque esse tema é um tema bem especializado, né? Vocês vão observar que a gente vai tratar de um tema que muitas pessoas falam a respeito, mas às vezes não têm um conhecimento aprofundado, um conhecimento necessário para poder falar sobre ele. Então nós vamos falar hoje sobre Previdência Militar, envolvendo desde Exército, Marinha e Aeronáutica. Aí vamos tirar todas as nossas dúvidas com a professora. Deixa eu já encontrar ela aqui. Peraí que eu perdi. Aqui. Mandar um convite para ela. Muita gente entrando, pessoal vão entrando aqui. Podem ir entrando. E aí eu já tô mandando um convite aqui para a professora. Enviado. Aí. Isso. Vou começar então cumprimentando vocês. Eu quero mandar um abraço para Inês Garavelho, que já colocou ali um boa noite, amo suas lives. Obrigada, querida, fico muito feliz pela participação de todos vocês, a Michele Tiari, a Roseli Bernardo, Paulo César Ferreira Pontes. Então já agradecer o carinho de vocês, a Kênia Araújo, que já me escreveu, a Késia Barros. Então agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Mandar um super abraço para Noeli, presidente da Junta de Recursos lá da minha cidade. Um beijo, Noeli. Para a Silvia Aparecida, para o Carlos Soares. E aqui esperando a professora Alê aparecer. Já mandei o convite para ela. Essas questões sempre demoram um pouquinho, né? Aí quando ela chegar, ela já vai comentar um olá ali e eu já consigo chamar ela para nossa live. Pessoal, que tema diferente que a gente vai falar hoje. Por que esse tema é tão diferente? Olha só o Ivan também. Ivan, beijão. Querido Ivan, coordenador da pós-graduação, de tantos lugares, né, Ivan? Eu teria que fazer uma lista para citar aqui todos os lugares que eu dou aula na tua coordenação. Alex Kohler também, né, nosso coordenador do IEPREV em Belém do Pará. Meu esposo, a Luciana Karaski, muita gente entrando, já mandando um abraço aqui. Pessoal, então por que a gente vai falar de um tema que é tão polêmico e tão diferente? Porque a gente vai falar de um tema que envolve sim o regime próprio, mas não é o regime próprio habitual, aquele que a gente sempre fala. Então, como todo tema que é pouco falado, ele acaba levantando muitas dúvidas, muitas controvérsias e também alguns equívocos. E a ideia de fazer essa live justamente perto da reforma da Previdência é para que a gente pudesse então ouvir de uma pessoa especializada, um dos poucos escritórios no Brasil que atende aí toda a gama de ações militares, para que a gente possa então, talvez, tirar algumas dúvidas. Eu sempre digo talvez porque depende do pessoal que está nos assistindo, mas acima de tudo, para que a gente possa compreender um pouco e às vezes também desmistificar algumas coisas que não são exatamente como a gente pensa e às vezes o próprio advogado previdenciário, né, sai falando e não é verdade. Então é bem importante que a gente tenha o conhecimento, informação é poder e informação sempre nos torna intelectualmente mais passíveis de uma possibilidade de um entendimento. E o que a gente precisa agora nessa reforma, sem dúvida alguma, é entendimento, é entender o que a gente fala, saber o que a gente deve reformar, o que a gente não vai reformar, mas para saber tudo isso a gente tem que entender. E a Previdência dos Militares, ela tem essa problemática, né? A maioria das pessoas não entende. Cadê a Ale daqui? Ale, cadê você? Sumiu. Deixa eu marcar ela aqui. Pessoal, alguém consegue marcar ela no comentário? Que aí fica mais fácil dela ver aqui. Já começou. Ela me perguntou se já começou. Sim, falta você. Pessoal, essas coisas de comunicação são ótimas, né? Nós estamos puxando ela aqui e eu tô chamando ela ali no WhatsApp para ela vir. Vamos ver aqui, Michele Pereira, boa noite, Edson Arruda. Alguém consegue marcar a professora Ali no vídeo? Às vezes o vídeo não apareceu para ela ainda. Ali, ela chegou. Aqui. Está travando, está baixo o volume. Será que tá aqui? Pessoal, todo mundo achou que tá baixo o volume? Porque eu fiz os testes e o volume estava bom.
às vezes depende do lugar, né? Depende onde as pessoas estão também, o sinal não fica tão bom. Mas eu fiz alguns testes e o sinal hoje está bom, né? Já para registrar, tive que fazer um pedido de correção com o Facebook, depois dos problemas que eu tive nas últimas 4 lives. Aí, abrindo uma correção de chamado, é que voltou a funcionar. Onde será que está nossa convidada? Nossa convidada está desaparecida. Tô achando que ela está no vídeo anterior aqui. Vamos lá. Pessoal, então se vocês quiserem já ir começando a colocar suas perguntas, eu estou procurando a nossa convidada que está desaparecida. Alguém marcou ela aí nos comentários para ela aparecer? Ali, chegou. Aqui. Adicionando já. Mais uns minutinhos já tá. Oi, tudo bem? Menina, eu achei que você não Pareci. via. Eu estava preocupada já. Olha, eu tava te procurando por aqui em algum lugar, mas agora eu achei. Importante que você Ah, conhece. Ali, oi? então quero te dizer as boas-vindas, dizer que é um prazer Obrigada. enorme ter você aqui conosco. A gente não se conhecia há muito tempo, né? Eu já te conhecia do É, Facebook, mas a gente se eu aproximou. também. A gente se aproximou no final do ano com a questão do meu amigo Foi, previdenciarista, que foi o amigo secreto foi, organizado pelo foi. Teodoro e pela Angelita. É, E foi um foi prazer mesmo. enorme e eu fiquei muito, muito interessada no teu tema. Quem aqui me conhece sabe que eu sou filha de militar, eu tenho familiares militares, então, assim, vivi a vida inteira em Vila Militar. Até hoje Entendi. frequento esse ambiente, tenho muitos clientes militares também. Né? Eu sempre falo, os meus amigos falam, Ana, você é uma caixinha de surpresa. Aqui meu escritório trabalha com tudo que é dentro da Previdência. E embora agora eu esteja afastada, ainda são meus clientes, embora estão longe, né, Sim, Ali? Mas quando eu sim, voltar, eu volto para o meu escritório. Então, eu com tenho também certeza. algumas ações militares e estou muito, muito, muito curiosa para tudo que você vai trazer para a gente. Então, eu iniciei, Ali, Sim. a live dizendo o seguinte para eles. Que com essa questão de Uhum, reforma, muitas controvérsias e muitos equívocos têm sido sim, ditos a respeito da pensão dos militares. Inclusive, a gente sim, tem algumas reformas que já foram feitas também e algumas coisas que já sim. não são mais devidas para os militares e que as pessoas às vezes continuam reproduzindo, né? E que seria importante a gente Erroneamente. entender. E eu hoje convido você, então, a trazer esses esclarecimentos para nós, né? Aqui o Ivan já fez um Sim. comentário, ele falou o seguinte, que se fosse ele para falar desse tema, ele também desapareceria. O Ivan é engraçado, já. Olha, qualquer um, pessoal, é um tabu, né? Um pouco assim, o pessoal fica com um pouco de receio. Primeiro, boa noite, Ana. Muito obrigada pelo seu convite, né? Que, assim, mesmo não tendo muita. Agora que eu tô aprendendo com o Gustavo Escobar, que ele montou um grupo ótimo no Facebook, ensinando a gente as técnicas de marketing jurídico, de usar câmeras. Agora eu acho que vai. Mas, assim, a gente tenta, né? Enfim, meu nome, para quem não me conhece, né? Meu nome é Alessandra, mais conhecida como Alessandra Minaré, né? Apesar de que esse é meu sobrenome de casada, né? Então o pessoal, por conta dos meus filhos, acabou ficando. E ó, o Denner lá também, o saxofonista. E aí o que que acontece? Acabou que eu comecei na área, né? Eu moro em Uberaba, Minas Gerais, que é uma cidade pequena, assim, dentro, né? Não tão pequena, mas fica no Triângulo Mineiro. E aí tudo que se tem aqui é regime geral, regime próprio, menos militares para se trabalhar. Foi o que eu havia conversado com você anteriormente. Então, assim, muitos perguntam como que a gente busca isso, como é que isso vem. Então, assim, se eu puder trazer um pouquinho dessa experiência para vocês entenderem quão grande é o mercado, né? Aí a gente vai aí tentando destrinchar o tempo que for necessário.
A grande dificuldade, Ana, que eu sinto, principalmente por conta dos profissionais do direito, e a gente vê isso que eu também dou aula na graduação de previdência, né, de previdenciário, o que a gente sente é que é o seguinte, o aluno é assim, professora, você tem livro disso, você tem, praticamente, você tem que dar tudo, né? Você tem apostila, você tem isso, você tem peça, enfim. E o direito previdenciário militar, ele não tem livros, praticamente. Nós não temos doutrinas, né? Vamos tentar aí terminar uma até o final do ano, vamos ver se a gente consegue. Mas, assim, não se tem livros, não se tem doutrinas acessíveis, né? Então, o que que acontece? Eu digo que hoje, como que você advoga na área? Como é que você começa, né? Você começa como? Com a Constituição Federal, né? Embaixo do braço, costumo dizer, e com a 6880/80, que é o Estatuto dos Militares. É lei seca? É lei seca, mas tá tudo lá. Tá tudo lá. Agora, o grande problema, Ana, de todos os advogados e os alunos é que não se sabem distinguir, né, a diferença entre o administrativo militar, o direito militar e o direito previdenciário militar. Então, ou seja, é tão vasto esse universo que nós temos três áreas dentro do direito militar para se trabalhar, que eu não faço. Eu não faço administrativo e não faço direito militar. Eu faço só direito previdenciário militar. O direito militar é a parte penal. Penal e processual penal, né? Então vamos por isso aí. A parte administrativa, as grandes seriam as grandes dúvidas entre o que é previdenciário e o que é administrativo. O administrativo são sindicâncias, né? São aquelas situações de quinquênios, tudo que se vem com relação à parte de bonificações, de gratificações, é administrativo militar. Certo? Então, muitos me procuram, professor, eu quero fazer uma parceria, eu tenho um monte de cliente, nossa, eu moro do lado de um batalhão, vamos fazer uma parceria e tal, mas qual que é o seu cliente? Eu tenho um monte de PMs, os PMs são ótimos, enfim, ótimo, mas o que que tem? Eu faço quinquênio. Quinquênio não é previdenciário militar. Entendeu? Quinquênio é administrativo militar. Então, o que que acontece? Quando você vai vender o seu produto para o cliente militar, você tem que, primeira coisa, explicar isso para ele, porque senão ele vai virar e falar assim, nossa, mas está muito caro. Sabe por quê? Porque a associação lá, ó, não cobra inicial. Esse é o grande problema do militar, as associações. A associação não cobra, mas a associação só faz direito militar e administrativo militar. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, eu quero focar, vamos focar no previdenciário militar. Nossa, então não sobrou nada? Então, o que que é previdência militar? Previdência militar é todo o resto, todo o resto. É quando ele entra, quando ele sai, entendeu? O que você tem de reforma, reintegração, policiais e todos eu digo policiais, mas nós aqui falamos Marinha, Exército, Aeronáutica, PM, Bombeiros, tá? Vou explicar isso. Tem toda a parte de exclusão, que você consegue reintegrá-los, pelo menos para efeitos de que eles recebam, né, a parte previdenciária, já que foram excluídos definitivamente. Existem os acidentes de trabalho, que são extremamente rentáveis, entendeu? Existem as ações paralelas, existem pensões militares, existem a parte de PASEP, Chacal, é muita coisa, é muita coisa. Tudo isso é previdência militar. Excelente. Entendeu, Ana? Sim. Então, assim, dentro da própria Previdência Militar, você tem os nichos para você trabalhar. Além dela ser o nicho do nicho, você ainda tem os nichos para trabalhar. Entendeu? Como, por exemplo, quem faz pensão militar só faz pensão militar. Por quê? Deu uma travadinha. Peraí. Entendeu? A mesma coisa por que ele pode se dar o luxo? Porque só ele faz. No país, são pouquíssimas as pessoas que aderem a esse tipo de previdência. E nós temos que ver o seguinte, que agora, primeiro, nós estamos em alta, né?
Estamos em alta aí, porque, pelo jeito, já falamos, não vai ter reforma da Previdência Militar. É lógico que vão ter algumas reformas, como já vem havendo ao longo dos anos. Só que as pessoas não se interessam, até mesmo para não há uma divulgação. Igual o dia que aconteceu essa DMP 871, antes dela sair, todo mundo já sabia. Entendeu? Sim. Então, assim, o que eu acho que faltam são cursos de capacitação, né? Inclusive, o que eu busco hoje, eu não sou professora, tá? Assim, eu advogo, a minha vida é o escritório, eu entrei de paraquedas nessa, né? Então, o que acontece? Por quê? Buscando parceiros, entendeu? Eu tive que ir capacitar escritórios para poder trazê-los para dentro do universo e aí eu ter parceiros. Foi assim que surgiram os cursos. Entendi. Entendeu? Então, Muito os cursos de bacana. capacitação surgiram dessa forma. E um outro grande pecado é as pós-graduações de direito previdenciário não terem essa disciplina. É verdade. Entendeu? Que aí acaba que. Mas por quê? Porque é um ramo endurecido, um ramo engessado. Eu sou a prova viva de que não é. Eu não sou filha de militar, não tenho precedentes militares, não tenho amigos militares. Moro numa cidade que não tem batalhão. Entendeu? Então, ou seja, é tudo não, não, não. Só que a gente diz, eu apaixonei pela matéria, né? Conhecendo um amigo em Brasília, inclusive, que é o Dr. Gregory Brito, que é um excelente advogado, mas ele só faz a área de securitário. Por que a área de securitário? Porque a área de securitário é altíssima, entendeu? Os valores de honorários são excelentes. Eu digo coisa de 400, 500 mil, assim. E são processos que não delongam tempo, por quê? Porque o banco sabe que vai perder, entendeu? E aí acaba que te chamando anteriormente, enfim. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E a área de direito previdenciário militar, a primeira coisa que você tem que ter em mente é a 6880/80, que é o Estatuto dos Militares, onde no próprio artigo 1º, ele diz o seguinte, que aquele estatuto ele rege para os militares das Forças Armadas e auxiliares, que são PMs e bombeiros. Tá. Aí vem aquela situação, o PM, o bombeiro, ele é regime próprio, ele é regime militar, ele é servidor, ele não é. O PM, o bombeiro, ele segue para efeitos de previdência o regime militar, tá? Apesar de que ele tem lá o pezinho, né, os regimentos, né, internos, a Constituição do Estado, a gente também tem que fazer essas análises, mas quando você não tem solução lá, você volta para a 6880 que você acha. Perfeito. E aí, a Constituição Federal e a 6880. Não tem outra alternativa. E isso eu estou dizendo para reintegração, reforma, o geralzão de tudo. Agora, pensão militar, aí você vai ter as legislações separadas, né? Que você vão ter as legislações que são próprias para se estar trabalhando, né? Excelente. Ali, então vamos agora fazer uma divisão desses temas todos, porque Então, esse tema, para quem não conhece nada, ele é um tema difícil, né? E ele é um tema verdade. ele foge da regra geral do regime geral. Então, aquela ideia Sim. que nós temos dentro do INSS, ela funciona muito diferente na Previdência Militar. Então, vamos iniciar trazendo aquele conceito, aquela introdução que eu gostaria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo. Afinal de contas, né? Eu tenho uma ideia muito certa dentro do INSS, né? Eu tenho afiliação, inscrição, em razão disso eu vou ter um tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição, alguns benefícios vão necessitar de carência ou não, né? Eu vou ter as exceções. E aí, em razão disso, eu tenho 10 benefícios para serem analisados, entre benefícios e serviços. Eu queria que você fizesse, então, essa árvorezinha, para quem está nos assistindo conseguir acompanhar o restante daí dos desmembramentos que você vai fazer. Tá bom? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, início de tudo, começamos pelo 6880/80, ok? Lá vão ter vários artigos, onde eu já digo que só o primeiro e dos 132 em diante que vão nos interessar. Por quê, Ana? Porque dentro da 6880 também vão ter o quê? Vão ter as partes de direito militar, de administrativo militar. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que começar a distinguir esse tipo de coisa, porque ela não tem essa subdivisão,
Deu para entender? Ela não faz essas casinhas que a gente está acostumado com as outras matérias. Então, o que acontece? Dentro de uma ordem militar, né, que a gente fala das OMs, né, o que acontece? Você tem alguns benefícios, né, mas são poucos, bem menor, bem menos de se trabalhar. Então, por exemplo, o militar, para sair na ativa, ou seja, que ele cumpriu o efetivo tempo de serviço militar, tá? Aqui não se falam nas junções de tempos de fora, depois eu vou explicar. Então, aqui nós estamos falando do efetivo serviço militar, que seria 30 anos. Ele sai para reserva remunerada. Então, quando ele sai na ativa, ele sai para reserva remunerada, ok? Quando ele sai machucado, lesionado ou doente por qualquer natureza, que seria o nosso inválido, ele sai reformado, tá? Então, essa é a primeira noção básica que todo mundo tem que ter. Porque, para começar, quando ele for conversar com o militar, como você tem militares na família e quando você também já atendeu militares, eles não vão falar para você, eu sou aposentado por isso ou por... Ele não vai falar. Ele vai falar, doutor, eu estou na reserva ou, doutor, eu sou reformado. Então, se ele falar para você, eu sou reformado, você já vislumbra que ele saiu doente, certo? E se ele falar, eu estou na reserva, é porque ele cumpriu o efetivo tempo dele dentro da ordem militar, ok? O que acontece? 25 anos ou 30 anos, isso para PM, tá? Existe a distinção entre mulheres e homens. Mulheres, 25 anos, homem, 30 anos. Porém, nas Forças Armadas, mulher é homem. Tá? É tudo igual, não tem diferença. Vão ser os 30 anos de efetivo serviço mesmo. Isso mesmo, Luciana Nunes, é 6880/80, tá? Então, o que acontece? Dentro desse parâmetro, você já começa a vislumbrar com o que você vai trabalhar. Dentro dos que vão para a reserva remunerada, a gente vai estar buscando o quê? A gente vai estar buscando sempre a melhor hora também para ele sair da força militar. Porque muitas das vezes ele traz o tempo dele de fora, mas ele só conta para efeitos de quinquênio e graduações, tá? Para começar, quem Tá travando, né? Acho que travou. Pessoal, tá ouvindo voltou? bem? Travou, uma mas agora travadinha. Voltou agora, não voltou? Então, ele travou um pouquinho. então Eu pedi para você falar um pouquinho mais devagar, porque quando você fala rápido, se trava, o pessoal não consegue compreender. Tá bom, então vamos lá. Respira, vamos devagar. Respira. Aí, o que acontece? Então, vamos voltar. Quando eu falo que ele foi para a reserva, então eu já consigo lá vislumbrar quais serão as ações possíveis que eu poderei entrar, certo? Por exemplo, quem foi para a reserva remunerada, isso eu já estou falando de inativos, que é aquela pessoa que já saiu, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter alguns acréscimos que eu consigo levar para ele na inatividade, né? Que também fazem parte do reformado. Por exemplo, a grande invalidez, né, que é o acréscimo dos 25%, que o regime geral, vou fazer os parâmetros com o regime geral para ficar um pouco mais fácil. Isso veio à tona agora há pouco tempo de que poderíamos estender para os demais benefícios, né? Sem ficarmos fechados ao benefício por incapacidade, ok? Já no regime militar, já existia a grande invalidez para os reformados, que chama auxílio invalidez, tá? Esse auxílio invalidez é um acréscimo de 25% também no valor do soldo, tá? E não dos proventos, que eu vou explicar que existe diferença. O soldo, ele é tabelado, é o valor por patente, tá? Os proventos vão averbar tudo que ele tem de quinquênios, de honrarias, vai tudo para todos os proventos. Os 25% do auxílio invalidez, ele só cabe para quem está até então, né, reformado,
com doença, seja ela pré-existente ou não, não interessa se ele adquiriu isso durante no quartel, tá? Durante a vida militar. E você vai ter um acréscimo de 25% no soldo, certo? Sim. Agora vamos lá para fazer uma comparação com o que aconteceu com o regime geral. Agora a gente consegue fazer essa extensão também para quem está na reserva remunerada. Lembrando aqui, quem entrou agora, que quem está na reserva remunerada é quem entrou, saiu o quê? Ativo, e não saiu doente. Saiu por tempo de contribuição. Tá? Por que eu estou, às vezes, falando outro linguajar? Porque a primeira coisa que eu tive que aprender, Ana, quando eu comecei a mexer, né, a trabalhar com isso, há 14 anos, foi trocar um pouco, porque eu também atendo de tudo, mas é trocar a forma de você se trabalhar com o militar, porque, por exemplo, você não vira para um militar e cobra ele salário mínimo. Se você falar isso, você vai sair correndo do seu escritório. Entendeu? Porque ele não sabe nem o valor do salário mínimo, sabe? Então, assim, você tem que ter algumas situações em que a gente tem que saber até como cobrar, né? Você sempre cobra percentuais sobre o valor do soldo dele e nunca se fala em salários mínimos. Então, o reformado e o da reserva remunerada são as primeiras coisas que qualquer um que queira ingressar nessa área precisa começar a entender, tá? Então, o auxílio invalidez, chamado o auxílio invalidez, que é o acréscimo de 25%, tá? O auxílio invalidez, desde que no regime geral abriu-se a possibilidade de estar se pedindo para aqueles que também não estão dentro não estão doentes, né? Não saíram doentes, a gente também consegue agora estender isso para quem também saiu da reserva. Entendi. Entendeu? Tinha Sim. pausado aqui, mas voltou. Então vamos lá. Aí o que acontece? Isso, o mesmo cliente que te traz o auxílio invalidez, ele te traz a isenção do imposto de renda, tá? Porque esses dois procedimentos, tá? Para a maioria e para todos os militares, a gente não faz via judicial. A gente faz via administrativa, tá? E em 90% dos casos, o êxito é na via administrativa. Entendeu? Então, por exemplo, um cliente chega ao seu escritório doente, adquiriu a doença posterior, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, Alzheimer, ele está com Alzheimer, mas ele saiu ativo, ele saiu com tempo de serviço. Aí você vai fazer o quê? Você vai marcar uma perícia para ele dentro da ordem militar por onde ele passou, né? No setor de inativos, né? E aí você vai levar essa situação para eles pedindo duas situações, pedindo o acréscimo dos 25% mais a isenção do imposto de renda. Então, ou seja, são duas ações, duas situações que você ganha facilmente administrativamente, tá? Além disso, isso eu falei para inativos, ok? Então, para inativos, porque são os aposentados, nós temos várias coisas para se oferecer. Por exemplo, quem sai reformado, que sai doente, tá? Ele geralmente sai com soldo, né, que seria referente à patente, ele sai com soldo e uma patente X. Você pode ali, às vezes ele teve algum prejuízo na hora que saiu, ou por contagem de tempo, por isso que eu disse do planejamento agora previdenciário também para militares, ou por uma contagem de tempo errônea que ele fez e saiu antes do tempo, ou por um outro motivo qualquer. O que acontece? Você buscando o CNIS dele, que chama folhas de alterações, tá? A vida do militar está nas folhas de alterações, é o CNIS dele. Oi? As alterações, não, eu ia falar brincando. Não, você não faz nada. São as alterações, né? Inclusive quando tem sindicância, tudo a vai capivara para dele fica lá. A capivara dele fica lá, literalmente. Que eu brinco isso. Até se ele cochilou no posto, consta nas alterações. As folhas, sem você ter as folhas de alterações em tá pausando. Sem você ter né? as folhas de alterações. Um pouquinho. Voltei. Sem ter as folhas de alterações em mãos, não tem como você dizer absolutamente nada para o seu cliente do que você vai fazer. Porque às vezes você acha que ele tem uma situação, ele tem 10.
Aqui a gente pode entendeu? fazer um Então, contraponto, para quem está nos acompanhando, vamos só fazer um contraponto, que é muito parecido no regime geral, a gente não faz sem o CNIS, no regime próprio, a gente não faz sem o dossiê funcional e o histórico financeiro, e no militar, a gente não exatamente. faz sem a folha de No alteração. militar, não fazemos sem as folhas de alteração. Exatamente. Não se tem, não se tem Tá, como tá. Deixa eu prospectar aproveitar, só absolutamente um nada, pouquinho. até porque seria um. Aham, tá travando um pouquinho. Voltou. Tá travando um pouquinho, né? Não, eu só ia aproveitar, Ali, vamos só dar um boas-vindas para o pessoal que está chegando aqui, que tem muita gente assistindo, então eu quero agradecer a Ah, presença é. de todos. Talvez a gente não Pois é. consiga cumprimentar um a um, como a gente sempre faz aqui, mas até o final a gente vai passando aqui, Sim. tentando pegar todas as perguntas. E mandando A gente abraço vai aqui, doutor tentando. José Sodero, que está com a gente, estava aqui mandando abraço, doutora Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro, são os professores também aí super famosos do Previdenciário, que sempre ensinam muita coisa para É, gente. Mandar um abraço para Adriana Oliveira, com minha amiga, certeza. de sexta-feira eu vou estar lá na casa dela, né, doutor Sodero? Eu vou estar visitando a Adriana e o doutor Sodero. E quero então mandar um abraço também para esse pessoal que está sempre com a gente aqui. Então, as pessoas que estão todas as semanas e já estão aqui elogiando bastante a live, mandando abraço para você, Ali. Então, vou te deixar falar. Pode continuar. Vou te devolver a Também vou deixar palavra. um beijo aqui, tem várias pessoas me assistindo, tá? Um pessoal que está entrando agora no mercado, inclusive, a doutora Cláudia. Ah, também continuando um pouco a questão da melhoria de reforma. Seria para ele onde busca um grau imediato, né? Um grau superior imediato por algumas circunstâncias que ele teve de prejuízo durante, né, a sua passagem para a inatividade. Então, assim, só de inativos nós já teríamos uma gama imensa para se trabalhar. Entendi. E agora melhorou? Melhorou, Anderson? Eu acho Melhorou? É que toda hora tá fazer, eu vou pausando. te dar uma sugestão. E aí, o que que Aonde acontece? você está com Ali, o teu sinal, você está usando o 4G ou você está Oi. usando o Wi-Fi? Usando Wi-Fi. O que você pode fazer é ligar o 4G junto e aí ele vai compensando as quedas do Wi-Fi. E aí a transmissão fica um pouco melhor. Peraí, eu vou tirar. Só um minuto. Você deixa os dois ligados, isso. São tantas emoções que eu já vivi que eu já estou até com várias técnicas para o sinal ficar melhor. Só que você tem que deixar os dois ligados juntos. É, eu deixei, agora eu deixei. Vai Vamos ver funcionar. agora se não trava. Então tá bom. É, a gente depende disso, né? A gente vai dependendo dos detalhezinhos, né? Tomara que dê certo aí. Então, só voltando. Vamos lá. Eu coloquei os dois, agora vamos ver. Então, o que que acontece? A gente acaba que tem essa gama, tá travando bastante. Pelo menos para mim, né? Não sei como é que tá, o pessoal tá acompanhando. E ele estava Todas bem as ruim vezes no que começo, quase que cai né? um comentário. Hã? Ele estava ótimo no começo, ele começou a travar agora. Tava. Como sempre, né? Então, vamos tentando aqui. Então, o que que Vai. acontece? A gente tem aí, agora, na parte de quem está na ativa, né? Nós temos as pessoas que têm acidentes de trabalho, né? Que são, assim, na sua maioria, uma grande, uma de
clientes, né, que se acidentam. Também temos os militares que são temporários, que são aqueles que entram por um tempo determinado, né, e que acabam que por alguns anos obtendo direitos de dos militares que são efetivos, vamos dizer, que seriam aqueles que entraram concursados, né? Então, assim, são vários e várias ações. Quando saem, a gente consegue reintegrá-los com todos os proventos e direitos, né? Também a gente consegue trazê-los para... A gente consegue trazê-los para todas as situações de estabilidade, de pré-estabilidade. Então, assim, fora, né, além disso tudo, a parte de pensões militares, né, que a gente até havia falado anteriormente, né? Porque as pensões militares, no estado de São Paulo, principalmente, nós estamos tendo o pente fino da PM de São Paulo, né? E pouquíssimas pessoas fazem. Pouquíssimas pessoas fazem, e nós teremos esse pente fino em todos os estados, dentro das ordens militares, no que tange às pensões militares. Então, assim, até eu nem tirei, não tirei, vamos dizer, de janeiro, não tirei nenhum dia por conta dessa situação, porque começaram a cortar. Na realidade, a ordem militar não corta, como é no regime geral, tá? Ela manda uma notificação, ela manda uma carta para todos os dependentes, né? Ou as dependentes, na sua maioria são mulheres, né? Filhas mulheres, que a gente sabe disso. E aí é que a gente começa, não tem esse prazo para se fazer essa defesa, para poder se fazer essa comprovação, tá? A gente tem como trabalhar isso tranquilamente e, se for preciso, até interpor algumas coisas na justiça como medidas preventivas, entendeu? Então a gente consegue fazer isso perfeitamente, diferentemente do pente fino do regime geral. Excelente. E é importante, né, Ali, você veio explicando, e acho que é importante o pessoal entender que existe o militar de carreira e existe o temporário, como você falou. Eu iniciei a minha carreira, na verdade, quando me formei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz concurso. Eu sempre falo que eu não gosto de concurso, o único concurso que eu fiz na minha vida, como a família era militar, eu fiz o concurso para a escola. Eu, na verdade, eu não fiz da escola, porque na época que eu me formei, não havia a advocacia, não havia vaga de direito para a carreira. Então, eu fiz, né, eu passei em primeiro lugar no concurso para trabalhar como procuradora dentro do Exército, mas era na vaga temporária. Então, eu seria na vaga dos 8 anos, né? São 7 anos mais um. E aí eu passei, mas eu acabei, no fim das contas, no final, eu passei na prova, no exame físico, mas no final eu resolvi não assumir, porque aí acabei optando por trabalhar, abrir o escritório, né, na época, e trabalhar com advocacia. Não me arrependo, mas assim, era uma coisa que eu queria muito fazer, em razão, acho que mais familiar. Eu sei. Eu sei. Tem essa pressão, né, assim, da família. Exatamente. Mas como não era uma vaga de carreira, foi o momento que eu desisti. Porque daí eu achei que eu ia entregar 8 anos da minha vida sem futuro, né? Porque daí depois tinha várias implicações aí que tem essa questão da questão mesmo de quem não é o profissional de carreira. E tem muita gente que está me assistindo aí, que estão rindo, que já me mandaram aqui no WhatsApp, que eu não ia suportar a subordinação. Acho bem possível mesmo. Aí ia ser um grande problema. Tenho certeza. Mas olha só, Ana, sabe o que é o mais engraçado? Por exemplo, as pessoas não sabem que se você completar, você falou dos 8 anos, né? 7 anos mais um. Se você completar 7 anos, 6 meses e 1 dia, você já consegue ficar com a estabilidade. Entendeu? E muitas das vezes isso passa. Entendeu? Desapercebido. E aí dão 8 anos e meio, eles te desligam. Aí você entra com uma reintegração, entendeu? E você consegue ficar no quadro de carreira. Sim, eu tô com uma situação de uma amiga em Rondônia que aconteceu isso agora, exatamente agora, nesse ano.
Que a gente Sim, tem. seria mais ou menos isso. Então, o que que acontece? Existem também as aposentadorias especiais. Você falou de Rondônia, só para puxar um gancho, existem as aposentadorias especiais também dentro das Forças Armadas, né? Que são aquelas pessoas que trabalharam na zona de fronteira, né? Nessas zonas de fronteira, que você falou o negócio de Rondônia, do Acre, aquelas situações ali. Eles têm um cômputo um pouco diferente, que seriam igual as missões fora do país, né? Eles têm cômputos diferentes e também não podem ultrapassar 49 anos de idade. Então, assim, nós também temos dentro do regime militar as aposentadorias especiais. Então, é muito por isso que eu digo que o profissional do direito previdenciário, se ele se aprofundar no estudo, ele tem uma facilidade imensa de conseguir, né, trabalhar com a parte militar. Né? As pessoas ficam assim, nossa, mas não tem legislação, tudo tem legislação, fica fácil. Não temos livros a rodo maravilhosos como temos no direito previdenciário dos demais regimes. Mas a gente tem a lei seca que fala tudo. Com Que fala certeza. tudo, né? São leis antigas, muitas das vezes, por exemplo, a lei, vamos falar um pouquinho de pensão, né? A lei do pensionamento, ela é de 1960. Tá? De pensões militares. Porém, o que que acontece? O que que acontece? Em 2000, né, nós tivemos uma medida provisória em 2001, na realidade. Em 2000, eles cortaram uma situação que eu já vou explicar agora mesmo, que seria com relação às contribuições, né, para poder manter a filha, né, naquela situação de vitalícia, filha mulher. Nós tínhamos aí uma situação onde os militares tinham um desconto obrigatório de 7,5% para poder manter a condição da vitalicidade, certo? O que que ocorre? Em 2000, cortaram essas pensões, né, militares vitalícias, e aí editaram uma medida provisória em 2001, né, 2215 de 2001, importantíssima, onde a gente conseguiu, esse desconto passou a ser opcional. Então, os militares poderiam optar por pagar 1,5% por filha mulher, né, para poder garantir com que tivessem essa vitalicidade de pensões. Só que aí, Ana, aconteceu um grande problema. Muitos militares não tinham filhos na época, certo? E aí não sabiam o que fazer, simplesmente não pagaram, né? E aí depois disso, né, vieram a ter filhas mulheres, vieram a ter. Só voltando aqui, vieram a ter filhas mulheres. E aí o que que acontece? Nós temos uma situação muito esdrúxula, né, e ótima para nós que advogamos na área, que tudo o que aconteceu naquele período, tá, de 2001 até os dias de hoje está valendo. Sabe por quê? Porque era uma medida provisória que não acabou. Ela tem 19 anos. Vai fazer 19 anos em dezembro, agora. Então, o que que acontece? Tudo a gente não se prescreveu, tudo a gente consegue buscar, tudo a gente consegue entrar na justiça e conseguir buscar. Porque a medida provisória continua ativa. Entendeu? Continua ativa. Então, o que que acontece? Tem várias pessoas que, vou falar aqui para todo mundo, aposentaram, ou seja, foram para reserva remunerada nesse período da mudança, entre 2000 e 2001, que tiveram perdas de postos, tá? Eu entrei atualmente com uma ação, tem 1 ano e meio, solicitando uma pessoa que saiu em 2002, entendeu? Para poder estar pedindo o quê? Que ela galgasse, né, na sua melhoria, né, de patente, onde o que que ocorreu? Usando exatamente esse buraco da lei, da medida provisória, que dura o quê? Que dura praticamente 18 anos. Então, excelente. Então, agora eu já aprendi. Sabe que quando que ele pausa? Quando tem um comentário, ele pausa. Então, eu espero a pessoa falar, depois eu continuo. É isso que tá acontecendo. Literalmente, agora eu entendi. Então, o que que ocorre? A gente tem essas situações. Então, assim, tem uma gama de ações para se entrar agora, principalmente agora que o pente fino das pensões, Ana, vai ser o seguinte. Existem várias pensões que são irregulares dentro das Forças Armadas, tá? Aqui nós vamos falar uma coisa que era um tabu, agora não é mais, tá? Irregulares no sentido assim, ó, pra você ter um exemplo. O militar não ia ter filha mulher,
tá? E ele pagou os 7,5 a vida toda. Vamos pensar nele antes de 2001, tá? Ele pagou os 7,5, que era obrigatório até então a vida toda. E aí ele simplesmente só tem filho homem. Homem, 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 homem. O que muitos faziam e fazem até hoje? Eles fazem uma adoção. Tem muitos que adotam até as noras, entendeu? Assim, seriam noras para poder deixar o benefício na continuidade. Então é esse pente fino que vai acontecer. São essas adoções, entendeu? Que você sabe tão bem quanto eu que tem demais. São essas adoções, né? Principalmente existem adoções até pós-mortem, entendeu? Não, eu tenho que fazer um comentário. Você falou em cortar, o Ivan já se manifestou ali, ó. Eu vi, Ivan. Eu não esqueci da festa do fim do ano na sua casa, não. Eu estive lá 2 semanas atrás, fui muito bem atendida. Você cobrou? Cobrei. Ah, então tá bom. Foi muito bom, então nós vamos. Então nós vamos. Então, o que acontece? Essas adoções, elas são legais, né? Porém, as Forças Armadas quer dar uma chacoalhada nisso aí, dar uma olhada o que realmente está dentro da legalidade ou não. Só que em 90% dos casos são ações. Opa, de novo, o Ivan falou. Ó, já veio um bom aqui, ó. Dá uma olhada. Você viu? Eu vou. Você foi para lá, né? Eu vou toda hora. O que acontece? Então, Ana, as pensões, elas vão ter esse pente fino agora, né? E na Polícia Militar já está acontecendo, principalmente em São Paulo, nesse mesmo segmento, tá? Nessa mesma linha de que eu estou dizendo aqui, porém com algumas coisas um pouco diversas, mas por quê? Porque a Polícia Militar, você vai ter que ver também o regimento interno, né? E algumas legislações estaduais. Por isso que fica difícil você dar uma aula, né, de PM bombeiro, por exemplo, na internet, porque você abrange o país todo. E aí, como é que eu vou falar de Minas, São Paulo, Rio, Bahia? Então, quer dizer, eu tenho que falar uma semana de cada, entendeu? Porque realmente são, além da 6880, você também vão ter as legislações específicas. Tá? Mas é uma excelente área para se trabalhar, principalmente agora com esse pente fino. Né? Agora, aí que eu digo assim, aqui, Brasília, voltar de novo, né? Brasília, Minas, São Paulo, Goiânia, que é um universo mais próximo, né, da gente que tá aqui, o que acontece? A gente já consegue vislumbrar que já está acontecendo esse pente fino. Tá? Já estão acontecendo esses pente finos o tempo todo, né? E o TCU está em cima mesmo, né? Primeiro se abre um processo administrativo e depois que vai. Mas eu, por exemplo, igual eu disse, como a gente tem um tempo, né? Como a gente tem um tempo para poder estar elaborando essa defesa, muitas das vezes a gente consegue ter esse tempo para entrar com medidas protetivas via judicial. Então é onde a gente consegue segurar. A gente não vai ter esses 30 dias, nem 10 dias, nem 5 dias, nem 24 horas, porque daqui um dia o INSS vai passar por 24 horas, né? Se vira nos 30 e 24 horas, né? Eu tenho muito regime geral também no outro escritório, regime próprio, e a coisa tá desse jeito. Então aqui a gente ainda tem esse tempo para poder trabalhar. Excelente. Entendeu? Então, deixa eu fazer só um recorte no que você está comentando. Pode falar. Assim, muitos dos comentários são o seguinte: o pessoal não consegue entender a questão da contribuição do militar. Porque muitas pessoas falam que ele não contribui nada, o que não é uma verdade, porque ele tem uma contribuição previdenciária oficial. Mas é que eu queria que você comentasse isso, porque, assim, muitos dos comentários até agora estão com base nisso, tá? Eles entenderam que tem um conjunto de direitos, mas, afinal de contas, como que fica o dever, né? E eu também queria que depois a gente vai entrar no caso da pensão, eu só vou pedir para a Maria Lúcia ali esperar um pouquinho, que a gente vai responder a pergunta dela, porque eu acho que o que mais pega é a questão da pensão mesmo.
Mas e aí o Diego Leonel ali perguntou do custeio, outras pessoas já foram Sim. perguntando, né? Você falou dos 7% que antigamente todos pagavam, que é 7,5% 7,5. da pensão para as filhas, né? E aí eu queria que Uhum. você então só fizesse um comentário geral para o pessoal, como Tá, funciona essa questão da contribuição, do custeio militar. tá ótimo. Tá ótimo. O militar, ao contrário de que muitos pensam, o militar ele contribui, inclusive quando ele vai para a inatividade, tá? Então, aí é que está o grande segredo dela se autossustentar. Tá? Então, isso aqui, eu digo isso em todas as palestras que as pessoas às vezes tentam falar, porque tem muita bobagem, né? Falam muita bobagem, né? Que o regime militar é que tem que ser modificado, porque o que acontece? Que eles quebram previdência, eles não têm nada a ver com previdência social, eles têm a previdência própria deles. Tanto que pouquíssimo se aproveita do tempo que tiveram lá fora, quanto tiveram. Né? Então, o que acontece? Os militares, eles têm algumas, né? Algumas situações, ele pôs o pé, ele ingressou, né? Voltando, né? Que a pergunta, ele ingressou na ordem militar, né? Que a gente fala nas fileiras da CATRENS, vida do Exército, Marinha, Aeronáutica, PM, Bombeiro, ele já começa a pagar a previdência. Tá? Ele já começa a ter os descontos. Esses descontos vão variar, né, de ordem militar para ordem militar, né? Então, por exemplo, se durante, uma coisa importante, durante o serviço militar obrigatório, tá? Tudo isso que eu falei aqui não tem validade, tá? No serviço militar obrigatório dos 18 anos, ninguém tem contribuição. Por exemplo, se é um absurdo, mas se acidentar dentro da ordem militar, ele não vai ter o seguro, tá? Então, assim, são algumas coisas que não tem pro recruta, que a gente chama, né? Mas vamos lá, voltando. Saiu do recruta. Se ele quiser continuar engajado, o que é isso? Reengajando ano a ano dentro da ordem militar, ele pode. Esse é o militar temporário. Tá? O militar temporário ele pode ficar até 8 anos dentro, dá 7 anos prorrogado por mais um, e agora a gente já sabe da situação que deu 7 anos, 6 meses e um dia, ele já tem estabilidade também, certo? Então, só voltando. O que acontece? Quando ele entra para a ordem militar, ele já começa a ser descontado da vida dele, seja o 7,5 na época antes de 2001, ou 1,5 opcional depois de 2001, para poder manter a pensão militar. Porém, quando ele sai, que ele vai para a inatividade, ele continua pagando. Então, ou seja, ele segura toda, o militar que saiu, ele também segura toda a previdência do militar que entrou. Então, não existe prejuízo, as contas se fecham. Entendeu? As contas se fecham. Com relação à questão de custeio, né, é um pouco mais complexo para a gente estar falando em uma só live. Mas eu me predisponho aqui a qualquer dia entrar e falar só de custeio. E a gente está trabalhando só com a parte de custeio para vocês entenderem como lá 2 mais 2 é exatamente 4. Entendeu? Lá 2 mais 2 é exatamente 4, certo? Além disso, né, a parte securitária, os seguros, eles continuam também pagando depois que saem para inatividade, né? Então, ou seja, o militar, ele entra para a ordem militar, seja ele temporário ou não, né, pagando todas as suas contribuições, né, para ele não tem essa situação de carência se ele machucar ou não, isso vamos falar aqui um pouco mais claro, ele entrou num dia, ele machucou no outro, ele tá dentro, né, isso não existe dentro da ordem militar, tá? Ele tem que ter tantas contribuições, isso não existe. Tá? Isso não existe. Não existe a figura de ex-militar, como a gente escuta muitos profissionais às vezes falando. O militar, o homem, o filho o homem, eu tenho em casa só filhos homens. Ele entrou, ele fez 18 anos, ele é militar até a morte. Por quê? Aquele que nem recruta foi, que foi o tal dispensado por excesso de contingente, que deve ter um monte aqui, ele vai para a reserva não. Vou voltar. Não remunerado. Na reserva não remunerada. Ou seja, numa situação de catástrofe, ele pode estar com 40 e tantos anos e ser convocado numa situação de guerra. Então, ou seja, o homem, ele é militar do dia que ele nasce homem ao dia que ele morre homem. Ele é militar. Então, ou seja, não existe a figura de militar.
Oi? Para quem porventura não sabe, também é importante dizer que além deles serem solicitados nesses períodos especiais, o profissional de saúde, toda vez que ele termina a faculdade, antes de entrar na Sim, residência, ele é obrigado a se apresentar às Forças Armadas, né? Então, sim, isso também, por exemplo, o Anderson, quando saiu da faculdade, né, teve que se apresentar, sim. e aí não foi fácil para. Se quiser ficar, é tudo tranquilo, mas para quem não quer ficar, e eles enviam para onde for. Então, você termina a faculdade em Medicina, Exatamente. o Anderson foi mandado para Manaus, Amazônia. Então, não é uma É bem coisa assim. fácil de sair. Mas olha só, uma coisa que você falou e é muito importante aqui para os profissionais da área da saúde, que poucos sabem disso. Se você não averbar o seu tempo de exército, marinha e aeronáutica, enquanto você estiver na ativa, o que é isso? Pegar esse tempozinho e levar para o INSS, depois que você sai, vou voltar, porque depois que você sai, você não consegue. Você tem que entrar com uma ação judicial para poder averbar esse tempo. Então, todos os profissionais da área da saúde que estejam dentro de uma ordem militar, que ainda não o fizeram, façam antes de saírem. Tá? Que depois só através de ação própria. E além disso, a CTM, né, que é a certidão de tempo militar. Igual a gente tem a CTC no regime próprio, eles têm a CTM. Tanto a CTM quanto a CTC. A CTC a gente ainda consegue uma retificação se caso a gente entrar judicial. Mas a CTM, uma vez feita, Ana, não tem como refazer. Tá? Nem via. Que você fez essa menção, porque eu acho que isso é fundamental. Eu já tive problemas em processo com isso, e a dor de cabeça é uma coisa é incrível. imensa. É imensa. E olha, não é fácil de conseguir. Eu, pelo menos, assim, eu tive 2 casos, tá? Porém, a gente conseguiu um gancho lá para. Aí se diz, né? A gente tem uma recepção muito grande, muito boa. O advogado que não é ex-militar, tá? Lembrando que não é ex-militar, nós somos muito bem quistos pelos militares, para poder, bem vistos também, para poder advogarmos na área de previdência militar. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas falam assim, mas eu não sou militar, não tenho família de militares. Eles preferem. Para a área de previdência, eles preferem. Agora, na área do problema criminal, que é a parte de direito militar, que eu disse no início, ou do administrativo, eles vão procurar um ex-militar, por exemplo, formado em direito. Mas não vão procurar para a parte de previdência militar. Por quê? Você entendeu? Então, ele vai procurar um previdenciarista mesmo. Sim. Ele vai procurar um previdenciarista mesmo. Então, por isso que eu digo, e isso é muito importante a gente sempre deixar bem claro para o cliente que existe essa diferença, né? Que eu disse no início da live. Então, o que acontece? Nós somos muito bem vistos, assim, muito bem recepcionados, um respeito impecável conosco, sabe? Dentro das ordens militares. Quando a gente chega lá, eles só faltam te carregar. Porque são extremamente educados, um regime totalmente que eu respeito muito, que eu gosto muito particularmente. E aí lá dentro, o que acontece? Você muitas das vezes, com os conhecimentos que tem, você às vezes consegue alguma coisa, entendeu? Com o pessoal do jurídico, você consegue alguma modificação na CTM, então, mas assim, tudo muito no conversado. quartel-general, Não entrando. às vezes a gente consegue. Oi? Eu ia fazer um adendo que assim, ó. Pode falar. Toda essa negociação, ela inicia no setor, principalmente quando a gente está falando de alguém que já está afastado, no setor de nativo e pensionista. Então, por exemplo, no CIP5, aqui na minha região, né, é onde eu vou negociar, só para concretizar, deixar mais claro para o pessoal que está nos ouvindo. Então, quando eu vou falar de pensão, quando eu vou falar do militar que já está, então, no que a gente chama de aposentado, né? Então, para eles, a gente vai no setor de nativo e pensionista. E para a iniciativa, quando a gente quer resolver, por exemplo, a questão da certidão de tempo militar, uma coisa que sempre deu certo para mim, mas que dá dor de cabeça mesmo assim, mas é ir direto ao QG. E aí lá a gente negocia com o procurador militar, né? Exatamente, é isso que eu estou falando. Diretamente com o jurídico deles. Isso tende a funcionar. E funciona bem. Para nós aqui também funciona bem. Aí em Brasília funciona muito bem, que você está em Brasília hoje. Todos os lugares funcionam muito bem. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu não sabia nem aonde ir. Porque eu não conhecia nada dentro de ordem militar. Então, eu sempre fui o seguinte, lugar onde você não conhece nada, né? Você vai sempre no DGP. Não sei fazer nada dentro de uma ordem militar, vai no DGP. O que é o DGP?
É o Departamento Geral de Pessoas. É o RH deles. Então, se você não sabe andar, não sabe, professor, o que eu vou fazer lá dentro? Não sei nem onde arruma isso, onde que busca isso, onde que pega CTM, não sei nem o que é isso, se é de comer, se não é. Ó, vai no DGP. Aprende que é no DGP, você vai, ali você vai chegar com seu jeitinho e falar, ó, estou iniciando na advocacia previdenciária, deixar sempre claro que é previdenciarista, que ali você já vai arrumar um monte de cliente, entendeu? E ali você vai fazer o quê? Ele vai te acompanhar e te mostrar todos os locais onde você tem que fazer cada coisa. Sempre funcionou muito bem. Entendeu? Diferentemente dos outros órgãos que a gente tem que saber tudo, tem que ficar humilhando, às vezes até por um bom atendimento, aqui é ao contrário. Aqui eles te perguntam o que você quer, o que você precisa para poder te ajudar a resolver o problema. Entendeu? Sim. É um público bem diferente. Bem diferente. Excelente. Ali, então eu vou te pedir agora para a gente começar a responder algumas perguntas, tá? Então vamos começar a responder algumas perguntas até porque o nosso público aqui... Ana, sem te cortar, já te cortando, só lembrar uma coisa que você falou comigo no início, também dentro de pensões, nós também temos as pensões de ex-combatente, lembra? Sim, essas são bem importantes. Nós conversamos. E vamos falar um pouquinho de pensão de ex-combatente e a diferença entre ex-combatente e veterano de guerra, que pouquíssimas pessoas sabem disso, tá? E aí a gente vai falar também dessa reversão louca que a jurisprudência está fazendo, porque passou de repente aos juízes de primeiro grau a negar a condição das pensionistas para ex-combatente, o que é um absurdo, porque a gente tem decisão pacífica do TJ. Total, é pacífico. Aqui em Curitiba... Pode entrar... Eu falo aqui em Curitiba porque eu penso que eu tô lá. Mas lá em Curitiba tem uma coisa louca deles negarem e dizerem que a lei não se aplica. E aí você tem que esperar chegar no tribunal, e o tribunal fez uma coisa absurda agora, Ali. Escute essa que o tribunal começou a fazer. Ele começou a dizer que a lei aplica, mas que ele não vai aplicar. O TRF4, que ele vai esperar que o CIP5 aplique. Olha que absurdo. A perda de tempo, né, a falta de economia processual, porque se tiver que retornar no CIP5, e aí ele começar a achar problema na questão de dependência, que não existe naquela época, ele vai retornar na segunda ação judiciária. Mas eu vou deixar para você explicar isso depois, porque nós estamos lá também com várias ações assim. Olha só, Ali, então vamos lá. O pessoal aqui mandando abraço para você, dizendo que você é maravilhosa, aula ótima, muito prazer em te conhecer. Estou lendo aqui os elogios, hein? Pode ler, porque eu não estou vendo nada aqui. Então... Aqui o Isaías comentou que o músico militar também tem aposentadoria especial. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá, vamos descendo. Aqui vem uma pergunta da Maria Lúcia, tá? Que ela fez aquela hora. Tá. Caso da filha maior solteira que ficou com pensão e mesmo solteira depois teve filhos, o TCU indica a extinção da pensão e o judiciário em primeiro grau extingue. Como saber, como fazer, como estão os tribunais? Tá. Vamos responder essa. Os tribunais, com a mesma situação que a Ana falou aqui agora, né? Com relação a esse retrocesso, né, das primeiras instâncias, infelizmente, né? Nós também estamos contando com essa situação aí, com relação às filhas que tiveram filhos, enfim. O que eu digo é o seguinte, continua do mesmo jeito. Os tribunais são pacíficos e não tem o que se discutir. Você procure um advogado especializado na sua região ou fora de sua região que saiba fazer esse tipo de recurso, porque ele é extremamente importante, tá? Porque você vai ter uma pacificação total dos tribunais. Não precisa ter medo, não se preocupar. Pode entrar com recurso urgente, não fique esperando ser chamada, né, agora nesse pente fino aí, entre aspas, que nós estamos tendo também nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas começou em outubro, Ana, do ano passado, tá? De 2018. Nas Forças Auxiliares PM Bombeiro, no estado do Rio e no estado de São Paulo, começaram em novembro. Então, já estão começando a chamar. E, assim, são situações, assim, extremamente esdrúxulas, sabe? Esdrúxulas. Estão perguntando, fazendo coisas, assim, tipo assim, vamos cortar e vamos ver o que dá. Principalmente porque eles sabem, Ana, que não contam com muitos profissionais na área. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Geralmente, a pensionista
fica com receio de um monte de coisas. Por exemplo, olha só, a isenção do imposto de renda que nós falamos lá no início, sabe, que eu falei a respeito do auxílio invalidez e que tem isenção de imposto de renda, apesar de ser de caráter personalíssimo, vamos supor que o militar faleceu e ele não tinha isenção de imposto de renda, certo? E nem a pensionista os 25% que ele recebia. Ela pode entrar com esses dois pedidos para ela, pensionista. Ah, Alessandra, por que, né? Por que isso existe? Porque, como eu disse desde o início, o militar, ele nasce dentro da ordem militar, ele cresce e ele morre pagando. Ele continua pagando e pagando e pagando, mesmo depois. Então, esses descontos são feitos para sempre. Uma vez militar, sempre militar. Então, você sempre vai poder estar buscando o seu direito. Excelente. Certo? Assim, aqui fica mais difícil da gente entrar no cerne da questão específica dela. Mas, assim, todos os tribunais são pacíficos, inclusive com relação a essa situação que você colocou. Excelente. Entendi. Então, deixa eu aproveitar, Ali, para complementar para o pessoal que está nos assistindo. Então, quem está gostando, olha quanta coisa diferente a gente já tratou até agora. Compartilhem, né? Compartilhem na sua página, compartilhem no grupo num grupo que você faz. E a gente vai respondendo, mesmo que não responde agora. Hã? Mesmo que a gente não responde todo mundo agora, responda, eu vou respondendo depois no Messenger, eu vou respondendo no PV tranquilamente. Excelente. E pode responder público também, porque às vezes aproveita já para alguém. Eu coloco lá para todo mundo, né? Se a pessoa não se importar, a gente coloca para todo mundo ficar ciente do que está respondendo. Então, a Andressinha aqui perguntou: boa noite, posso tirar uma dúvida? É possível um militar reformado por doença incapacitante ter a isenção no imposto de renda, se essa doença for atestada pelo perito que era incapacitante antes da reforma? Acho que foi mais ou menos o que você estava falando, né? Você pode fazer o pedido, voltando. Só abrir um parêntese para vocês entenderem. Do mesmo jeito que é no INSS, que a gente precisa de uma negativa lá, nessas situações de pensões, nessas situações de se buscar esses benefícios, como o auxílio invalidez, que é os 25%, e a isenção de imposto de renda, necessariamente precisaremos da negativa, tá? Então, as outras coisas não, viu, Ana? Reintegração, reforma, para o militar que está na ativa, entendeu? Para o militar, nós não precisamos de nada disso. Na hora que a gente entra com o pedido de reforma administrativa, eu não preciso ficar esperando a reforma sair lá para pedir judicial. Até porque tem uma nuance aí, que senão a gente perde o prazo do seguro. Mas aí, isso é o grande problema. A maioria dos militares perdem um prazo de 1 ano, que é um prazo importantíssimo para receber um seguro, porque ficam aguardando a reforma administrativa. E a reforma administrativa nunca sai, e aí estoura o tempo, a gente não tem como pedir judicial. Sim. Entendeu? Então, esses casos aí, de pensão militar, de benefícios como auxílio invalidez, isenção de imposto de renda, nós precisamos da negativa justificada, entendeu? Por que a gente ganha tranquilamente isso no fórum, nos tribunais? Porque o médico que avalia é um médico militar, entendeu? Então, querendo ou não, ele tem ali as amarras de ser um militar e obedecer ao comando. Você concorda? Então, ele tem ali, ele fica ali numa situação de não 100% de, vamos dizer assim, de impassibilidade. Exatamente. Né? Então, é dessa tese aí que a gente consegue ganhar a isenção. E também o auxílio. Eu já tive vários problemas no âmbito militar pela questão justamente do comando, né? E que às vezes a imparcialidade ela deixa de existir em razão de comando. Eu já atuei muito em sindicância militar, né? Além da previdência, eu atuei muito em sindicância também. Mas aí é um momento em que a gente precisa mesmo ir no quartel-general e daí ter uma conversa hierarquicamente mais resolutiva, eu diria. Mas, E as pessoas, o grande medo das pessoas, dos profissionais, às vezes, Ana, é de irem. E mal sabem eles que vão ser extremamente bem recebidos. É outro mundo. Até para a gente cobrar, a questão de cobrança de honorários, a gente quando fala em cobrança de honorários com eles, é tranquilo. Deixa eu não falar de salário mínimo, hein? Pelo amor de Deus. Que eles não vão saber nem do que se trata. Mas assim, eles entendem que o profissional do direito tem o seu valor.
Entendeu? É um outro público, é muito diferente de se trabalhar. Eu falo isso porque no escritório a gente faz os 3 regimes, né? E hoje eu fico só por conta do regime militar, mas as outras pessoas que fazem o regime próprio, o regime geral, às vezes eu também atendo. Mas acaba que é um público muito diferente. Tudo. Ele é diferente. A questão de documentos, de ingressos, das ações, é tudo muito diferente. E inclusive de cobrança. Né? A gente pode cobrar. É que tem a questão, né? Eu vou fazer um comentário aqui do meu pai, né? Meu pai já é falecido. Mas é uma questão realmente de organização. Não dá para comparar, né? Quando meu pai morreu, Não eu me tem. lembro que me pediram alguns documentos. Eu fui no quarto dele, Uhum. tinha um escritório do lado do quarto. A hora que eu abri assim a porta, eram assim, tudo listado em pastas, com É, etiquetas, tudo em ordem exatamente. e por ano de Uhum. competência. Então, assim, essa questão faz com que a gente passe a admirar eles, porque eles trabalham de um modo muito organizado, né? Tudo Muito organizado. tem um fluxo de trabalho, uma produtividade controlada, então não tem tempo ocioso. É muito bacana mesmo. Não. E além de tudo, a gente também não tem essa questão, como eu falei, eles têm o respeito que eles têm com o profissional do direito. É totalmente diferente, totalmente diferente. A gente não tem que implorar nada. A gente não tem que ficar implorando implorando isso, implorando aquilo. Olha pra mim. Não, não tem. Você chega, pede e eles paralisam, pra vocês terem noção. Você sabe disso? Eles param todo, a ordem é: chegou o advogado, pare o que estiver fazendo e atenda. Sempre assim, em qualquer batalhão que eu fui. Até hoje nunca foi diferente, Ana, nunca foi. Você falou um negócio de sindicâncias, deixa eu só dar um gancho aqui rapidinho. Para quem nunca trabalhou na área de previdência militar, a forma de você, foi o que aconteceu comigo, de você entrar na ordem militar e se oferecendo para fazer sindicância. Sim, é muito Entendeu? legal. A sindicância é tranquila, é um processinho administrativo que tem o contraditório, tudo direitinho, como um processo normal. Porém, você tem que. Eles não estão acostumados a pagarem para que se acompanhe na sindicância. Porque o militar tem a seguinte situação: ele chega na sindicância, o sindicante geralmente e sempre é um outro militar que faz serviço administrativo. Nem sempre, não se tem pessoas diferentes, são militares. Então, o militar também, o sindicante, está fazendo um serviço administrativo que às vezes ele nunca fez. Ou porque se machucou e foi colocado ali, não pode fazer TAF. O que é o TAF? Teste de aptidão física, tá? O TAF é o que vai ajudando a pessoa a galgar os seus caminhos dentro, né? Dentro Da carreira, né? Então, o que acontece? A pessoa que não faz TAF, ela fica estagnada e muitas das vezes eles colocam ele ali para fazer serviço administrativo. E aí, na hora que chega para a sindicância, o militar que está sendo sindicalizado, ele vai sozinho, tudo que o sindicante fala é assim: aconteceu isso, isso, não é isso, senhor? Ele, sim, senhor. Entendeu? Porque já é do militar falar sim, senhor. Então, ele tendo a presença do advogado, um advogado vai ensiná-lo a não falar assim, senhor. Entendeu? Que em algumas sindicâncias ele perde vários direitos. Então, cabe a você explicar para ele que a importância dele ter o acompanhamento de um profissional do direito da área junto com ele nessas sindicâncias. E aí, a amiga entrou, acabou. Aí é só você cultivar os seus clientes, né? com Ó, certeza. professora Gisele Paiva, quanto tempo, professora? Ela não tem tempo para nada? É uma honra ela aqui, hein, Ana? Que ótimo, né? Gisele, um prazer. Eu também não a conheço pessoalmente, então um grande abraço. Também não, também não. Ela falou que ele adorou, mas ele tá indo já, e teve que ir, né? E deixa eu aproveitar e dizer que o Gustavo Escobar também mandou dizer que você é uma simpatia, tá? Olha Também só, adorei ele. muitos elogios. Tô aprendendo muito com ele. O Você viu só? Michele Pereira dizendo que a live está muito boa. Ó, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. O Tá, Diego que vamos trabalhou lá. comigo, ele escreveu assim, ó, professora Ana, vou formular minha pergunta feita pelo WhatsApp hoje pela manhã. Olha o que ele perguntou. Há possibilidade de averbação de tempo do regime geral no regime próprio dos policiais militares? Vou deixar para você responder essa. Então, vou falar de Minas, que também é o geral. A gente leva o tempo do regime geral, tá? Porém, vão ter alguns, por exemplo,
por exemplo, voltando, vão ter alguns abatimentos, né, para a hora dele ir para a reserva remunerada, tá? Ou seja, ele deveria às vezes cumprir mais um período, mas não é aquele abatimento como acontece no regime próprio e no regime geral, tá? Ele tem que ter um tempo mínimo de efetivo serviço militar, que é o que eu sempre digo, que a grande diferença do regime militar para o servidor público, por exemplo, vou dar um exemplo do agente penitenciário, né? O agente penitenciário está brigando tanto, Ana, para virar polícia, sabe? E eu explico para eles o seguinte: qual a vantagem disso? O agente penitenciário é um servidor público, né, estadual. Então, ele pode arrastar tempo de regime geral para efeitos de tempo dele, para ele poder estar saindo com um tempo menor, né? E o policial militar, o marinha, exército aeronáutico, ele tem que ter um X tempo de efetivo serviço militar. Ele também tem quinquênios, ele também tem as chamadas, o militar férias-prêmio, que não é férias-prêmio, chama LE, tá? Licença especial, que também está chovendo de ações de LE, tá? Depois, uma outra oportunidade, a gente fala de LE. E aí, o que acontece? Isso tudo, a gente tem que fazer esse cálculo para ver a hora dele sair. E aí, o que acontece? A gente acaba que eles ficam presos, e o próprio advogado, nesse cômputo que é feito nos outros dois regimes, né? E a gente, por isso que eu digo que também cabe o planejamento previdenciário na área de militar, entendeu? Para ele saber a hora da melhor hora, né? Ele pode levar para poder galgar um posto acima, né? Agora, o agente penitenciário, ele não tem que ter 25 anos de serviço, efetivo serviço de agente. Agora, o que ele está querendo é exatamente isso, Ana. A partir do momento que levar para ele, como, se ele for dado como polícia judiciária, ele terá que cumprir 25 anos de efetivo serviço de agente. Sim. Então, ou seja, eu não vejo vantagem nenhuma. É que às vezes o desconhecimento faz a pessoa achar que vai ser mais vantajoso. Mas nem tudo que brilha, nem que tudo que brilha é ouro, né? Eu sempre brinco. Ana, e eu digo para você que aqui 80% do meu regime próprio são agentes penitenciários do país todo, e todos cometem esse mesmo erro. Entendeu? Agora não. Por quê? Porque o próprio sindicato, agora vamos falar aqui, né? Assim, o próprio sindicato vende essa situação para eles, entendeu? E aí eles ficam nessa situação, achando que estão lucrando com alguma coisa. A polícia militar e o corpo de bombeiro, ele tem os mesmos direitos que os militares das Forças Armadas no que tange a um monte de coisa, acidente de serviço, seguros, lógico, com valores um pouco a menor, o que é um absurdo, mas tem, entendeu? Então, eles têm a parte de pensão militar, igual eu disse para você, nós só não temos aí a situação de ex-combatentes, porque isso é específico, né, das Forças Armadas. Então, assim, praticamente a mesma coisa, só que aí nós vamos ter que analisar estado por estado. Né? Infelizmente, a gente tem essa situação limítrofe aí para advogar no que tange a PM e bombeiro. Mas, por exemplo, se a pessoa efetivamente pegar firme, né? Não, eu moro em Minas, eu vou estudar PM de Minas, beleza, porque no estado de São Paulo, por exemplo, só puxando o gancho, os militares podem ter uma outra atividade, né? E aqui em Minas, por exemplo, não podem. Então, isso tudo vai respondendo ao colega, nós vamos ter que analisar o estado por estado, para poder saber o que a gente pode levar e como isso vai poder ser levado, entendeu? Sim. Deixa eu aproveitar, Ali, registrar aqui a presença do Alex Sertão. Um beijo. Eu vi, um grande beijo, querido, saudade. Quando o Denner entrou, eu não registrei, você falou, mas o Denner, ele era meu aluno predileto, ele dizia, mas agora ele já não é mais aluno, agora ele já é professor predileto também, né? Agora ele é craque, agora ele virou craque. Ele tá craque agora. Por sinal, ele me deve até hoje, Ali, eu vou comentar aqui em público, o Denner me deve até hoje uma música, porque ele me fez gravar uma música e eu cantei e postei. E ele até não acredito. Ele não cumpriu o combinado, viu, senhor Denner? Então cobra aqui publicamente que... Você também gosta de cantar? Que isso fique bem registrado, inclusive, Denner. Você gosta de cantar? Gosto. Eu cantei muito tempo. O Anderson também gosta de tocar vários instrumentos, então a gente já cantou muito. Eu gosto, mas não sei. Eu gosto, mas não sei. Eu já fui melhor. Eu gosto, mas... As aulas, a gente fica dando aula e palestra, muda o timbre de voz. E aí a qualidade vocal, ela cai bastante.
É Então, mas verdade. eu cumpri o Tem combinado, eu razão. acho que o mínimo que ele tem que fazer, depois de 4 anos, é cumprir o combinado com ele. Olha, ele tá Também assistindo. acho, Dene. Nós vamos cobrar dele agora, todo mundo. É, ele Todo tá mundo vai cobrar assistindo. ele agora. Isso é. E daí, Salve aí, Vigo. Mandar um salve, salve para você. Ali, então Ao deixa eu Denner. aproveitar, o Denner tá ali. Deixa eu aproveitar, lá vem ele, ó. Ha, 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 estou perdido. Ah, Vamos fazer um desafio presidenciário musical. Mas eu já cumpri minha parte, vamos, estou esperando ele cumprir a dele. Mas eu né? eu topo o desafio. Tá faltando a dele. Antes da gente encerrar, porque a gente já está há bastante tempo online, eu queria que você então A doutora Maria, falasse um pouquinho. Ah, a doutora Maria Helena, sou isso fã, mesmo. sou fã dela número um. Eu também. Olha, um beijão para a doutora Maria Helena. Um beijo imenso, viu, doutor? Então, eu queria que você só falasse um pouquinho para o pessoal a respeito da pensionista, para tirar algumas, assim, alguns equívocos que as pessoas falam. Primeiro, referente à diferença, porque uma coisa é a pensionista do militar, do Exército, Marinha e Aeronáutica, Sim. outra é a Uhum. pensionista da Polícia Militar, isso é uma coisa bem importante também. Outra coisa, um deles vai exigir a dependência financeira, outro não exige. E a questão de casamento, né? Que para algum, no caso do militar, não tem essa relação com o casamento, como você bem falou, a relação de ter filho também. E as pessoas ficam reproduzindo essas coisas, tipo, nossa, eu conheço uma pensionista casada que recebe. Então é importante a gente saber que isso também é uma história, né? Porque para a É. dependente da Força Armada, seja Marinha, Aeronáutica ou Exército, existe um regramento próprio, né, Ali? Sim, existe. Então, vamos lá, só para dar um resumo geral. O que acontece com as pensões, né? Vamos um pouquinho da pensão do ex-combatente, né? E a pensão de veterano de guerra. O ex-combatente são aquelas pessoas que foram chamadas, né? Os pracinhas, né? E foram chamados na Segunda Guerra, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E aí o que acontece? Eles foram convocados, tá? Para poder irem participar da guerra. Porém, não necessariamente, em muitos casos, Ana, eu tive casos em que a pessoa só colocou o pé no navio e a guerra acabou. E nem por conta disso ele deixou de ser ex-combatente, tá? O ex-combatente, ele foi, foram pessoas, foram civis, né, que foram chamados para combaterem durante a guerra e depois, quando acabou a guerra, eles voltaram simplesmente para suas vidas comuns. Ninguém virou militar. Ok? Esse é o ex-combatente, tá? Onde ele tem uma pensão vitalícia no valor de soldo de segundo tenente, que hoje gira em torno de 12 a 13 mil reais, tá? Então, só para entender que esse é o ex-combatente. E ela é passada também para a esposa e as filhas mulheres. Tá? Então, por exemplo, nossa, então nem deve ter mais ação de ex-combatente, professor, porque se foi há 90 anos atrás, assim, dá tudo 90, 100 anos, cento e poucos anos, é quem teria que estar vivo, né? Mas às vezes as filhas estão, e muitas das vezes algumas esposas também estão, né? E isso pode ser pedido a qualquer hora. Eu posso pedir hoje? Eu posso pedir hoje. Entendeu? Então não se fala em prescrição para se pedir, se exigir esse direito de pensão de ex-combatente, tá? Agora, o veterano de guerra é aquele rapaz que também foi chamado, convocado, um civil, vamos pôr que ele seja um civil também, um civil como ex-combatente, porém, o que acontece? Quando ele sair, acabou a guerra, ele continuou na vida militar e galgou alguns degraus dentro da vida militar. Inclusive, Ana, alguns, saíram com soldos menores até do que de segundo tenente. E aí é uma das situações que cabem o quê? Cabem uma revisão que seria a melhoria, entendeu? Porque o que acontece? Aquele cara que veio, foi para a guerra e voltou para a vida civil, recebe soldo de segundo tenente. Eu continuei na vida militar, ele volta como soldado, cabo, sargento, e ele vai galgando. Então aí é que ele vai ser levado, né, para poder estar solicitando, depois que ele sai da ordem militar, se não chegou a segundo tenente, ele pode solicitar, inclusive, aí uma melhoria nessa situação dele de soldo, tá? Porque uma coisa é você ter
vamos supor, patente de segundo sargento e receber como primeiro sargento. Ainda tem essa situação, né? Que uma coisa é você ter a patente, outra coisa é você receber proventos de outra patente, né? Que é um pouco mais específico. Funciona muito mais também como profissional de carreira, né, Ali? E aí essas questões têm uma relação, como, por exemplo, a pensionista, ela vai receber uma patente acima ainda, mas isso é uma garantia para quem está na carreira. Quando sai da inatividade, né, da situação, igual o pensionista do INSS, se a pessoa ganhava 1.000 como benefício, a pessoa que faleceu, quando passa para pensão, ela continua recebendo 1.000, né? Já a pensionista militar, ela vai receber, o militar morre, ela vai receber um posto acima, né? Que a gente chama de um posto acima, mas não é um posto acima dele, são os proventos que são acima, entendeu? Ele morreu, vamos supor, primeiro tenente, ele vai continuar primeiro tenente, mas os proventos dele, né, serão de outra patente, de uma patente superior, né? E essa situação de casamento aqui, como nós já dissemos em toda a live, nós não temos essas amarras com relação a casamentos, união estável. Assim, nós temos os tribunais superiores, são extremamente favoráveis, são favoráveis às questões das filhas mulheres, as pensões vitalícias. Eu só vou contar uma história rapidinho para vocês entenderem como que funciona hoje a pensão no Brasil. Eu tenho uma cliente que ela me proporciona contar essa história dela. Eu tenho uma cliente que ela hoje telefonou há um tempo atrás, falando para mim que haviam cortado R$ 2.300 da pensão dela e ela estava louca, desesperada. Eu falei, tudo bem, então vamos analisar, né? Pedir toda a documentação, inclusive a gente precisa de folhas de alterações do militar também para poder estar olhando a questão de pensão, né? E aí, que às vezes pode ter sido algum problema na passagem para reserva remunerada, enfim. Fui olhar a situação dela, ela simplesmente perdeu R$ 2.500, foi R$ 2.500, por quê? Porque ela ultrapassou o teto do STF. Porque ela era pensionista de 3 militares. Ela era pensionista, ela matou o primeiro, brinco muito com ela, chamada de Maria Batalhão. Ela matou o primeiro, que era do Exército, o segundo, marido dela era da Marinha, o terceiro da Aeronáutica. Ela pode ir com isso. E aí, o que acontece? Simplesmente, ela chegou num patamar de pensões que ultrapassou o teto, eles simplesmente tiraram a diferença do teto, né? E ela continuou lá com seus 40 e poucos mil. Mas ela ficou louca. Aí eu falei para ela, não tem o que você fazer. A única coisa que... Então, só dizendo, também tem clientes que são concursadas, que ganham bons salários e recebem as pensões deles, dos pais, de militares, e aí continuam, não é porque vão ter aquela situação, se casou antes, se casou depois, nós vamos ter que ver que ano que o militar ingressou nas forças, para a gente saber se ele encaixa na situação de antes ou depois, entendeu? Mas a grosso modo, en passant, seria isso, a pessoa não tem que... A mulher não tem, ela tem que olhar sempre, não é o ano que o pai faleceu, e sim o ano que ele ingressou, para a gente poder saber se ele estava no 7,5 ou no 1,5. Sim. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, as legislações são as pessoas falam, não tem uma questão dificultosa, né? A lei seca é muito clara, não tem o que ficar elocubrando em cima de nada, entendeu? Mas, Ali, é bem tranquilo. É importante fazer uma ponderação aqui. No caso da pensionista, para avaliar se ela ainda tem direito nos dias de hoje, eu vou olhar o dia que o pai dela optou ou não por manter o custeio, se é que optou. Sim. E para saber as condições do preenchimento do requisito do dependente, aí eu vou olhar a data do óbito. Certo? Isso. Agora, isso que eu falo. Mas, inicialmente, a primeira coisa que nós temos que saber é quais as opções dele. Se ele, inclusive, Ana, tiveram casos de militares que não optaram. Entendeu? Que não pagaram. Por quê? Por conta daquela situação que eu te falei aqui. Sim. Não tinham filhas até então e depois tiveram. Entendeu? E aí essas pessoas querem aí agora brigar por uma situação, aí fica um pouco mais complicado, porque a gente vai ter que ver essas duas situações, né? Principalmente
se ele... Porque o militar, quando ele... a obrigação do militar é todo ano fazer uma ficha, vamos falar dessa forma, uma folha de dependentes. Então, ele tem que fomentar essa folha de dependentes, né? Então, ele tem que dizer que ele tem fulano, ciclano e beltrano de dependente. Todos os anos eles são obrigados a fazerem isso. Então, através dessa folha de dependentes, é que vão começar a se destrinchar as questões de pensão militar, né? Porque muitas das vezes ele tem, às vezes, a esposa, e às vezes ele coloca uma outra mulher também na folha de dependentes, né? Verdade. Eu matava. Só tô Hã? fazendo um adendo aqui, né? Se fosse meu marido, eu matava. Eu também. Mas, né, a gente sabe que acontecia. Então, acontecem muitas surpresas de, às vezes, a mulher do militar chegar lá, Ana, e se deparar com uma divisão a mais, porque ele colocou na folha uma outra dependente. Entendeu? Então, isso é algo que é só do regime militar, né? Você poder ter essa flexibilidade. Me lembra quando o INSS permitiu dependente designado no passado. Exatamente. Era diferente porque você tinha que não ter os dependentes habituais. Mas no caso do militar é muito engraçado porque ele pode designar, né? Isso que é... Exato. E aí você chega lá, tem 10 lá de pendurado para dividir. Tem 10 pessoas para dividir a pensão, entendeu? Então, assim, brincadeira, mas assim, acontece, entendeu? Acontece de terem vários filhos, porque o militar geralmente ele não fica numa cidade só, geralmente ele vai para várias cidades. Eu brinco muito com meus alunos da pós-graduação que são militares, né? Eu falo, por exemplo, vocês têm um filhinho aqui, outro tiquinho ali, outro tiquinho ali, e assim vai. Então, assim, acaba que realmente isso acontece. Dentro do regime militar, isso acontece. E, de certa forma, ajuda um pouco, né, a flexibilizar isso. Mas, olha, deixando bem claro novamente, eles pagam por isso, viu? Eles não colocam... Olha lá, ele tá falando que não matava nada. Matava sim, avisa ele que você mata ele. Eu tô achando que ele ainda não conhece o perigo. Não conhece. O perigo dorme ao lado, meu querido. Cuidado. É verdade, tem razão. Tem razão, toda razão. Então é bem flexível, sabe? A gente, apesar das leis serem rígidas, antigas, a gente consegue flexibilizar muita coisa. E por isso que eu sou apaixonada por esse mundo. Primeiro, pela questão do cliente, que é um cliente diferente, né? Segundo, que é a forma com que eles nos tratam, o respeito que eles têm pelo profissional. Terceiro, pela forma com que eles nos trazem os documentos para dentro do escritório, todos separadinhos por pasta, inclusive com os clipes separados. A vida deles. Que é muito bom, brincando. Mas é muito diferente, Ana. É muito diferente. Posso te garantir. Mas, olha, Ali, eu quero dizer para você que tem muitas perguntas, eu vou pedir para que depois você responda elas individualmente. Eu respondo. Já fica aqui um convite para retornar. Então, antes do primeiro semestre, eu quero que você retorne. Vamos listar as principais revisões, os casos que você mais lida no escritório. Acho que vai ser muito bacana. Quero dizer que foi um prazer conhecer aqui o teu primeiro. Conhecer tudo, toda essa área que você lida e essa naturalidade, essa espontaneidade com que você compartilha com as pessoas. E aí, a gente tem uma partezinha aqui da nossa live, no final, que eu chamo de jogo rápido. Que eu brinco que é igual o programa da Marília Gabriela, porque eu queria ter um de frente com o Gabi, né? Só que era um de frente com a Ana. Ela, no final, fazia um bate-bola, eu faço um jogo rápido. Então, é contigo agora, tá? Então, eu vou te fazer 5 perguntinhas para a gente fechar, para que as pessoas, além de conhecer o teu trabalho, elas também conheçam um pouquinho sobre você, tá bom? Tá bom. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço, elas são para todos, então, para a gente fazer as mesmas perguntas. É uma paixão. Uma paixão? Meus filhos. Sempre. Sempre, né? Criança é tudo. Sempre. Bem, eles crescem depois. Mas eu brinco que criança é tudo porque eu ando numa fase apaixonadíssima pelos meus sobrinhos. É muito bom, é muito bom. Meus filhos são minha vida. Um arrependimento. Sempre vão ser, né? Oi? Um arrependimento. Um arrependimento, não ter conhecido essa área
bem antes na minha vida, bem antes de ter. Não tô jogando pedra em regime próprio, em regime geral, porque eu amo fazer, mas eu não imaginava o quão a gente é valorizado para poder estar fazendo essa área de direito previdenciário militar. Gosto demais, demais, muito. Gosto muito. Ótimo. E além do que, né, acho que é bem legal você trazer esse assunto, Ali, porque às vezes a gente está assim, todo mundo se matando no mesmo nicho e havendo tantos outros aí. Eu, por exemplo, antes de sair da advocacia, eu comecei a trabalhar com empresarial previdenciário. Eu trabalho já há uns 8 anos com a parte empresarial. E é um céu, né? Eu brinco que é um céu, porque é um trabalho totalmente diferente, é um trabalho que ainda não está saturado. Então, eu acho que as pessoas Mas, precisam. por exemplo, é um céu para você. Na minha região não tem. É, Entendeu? Eu não tenho nessa região, eu não tenho empresas para se trabalharem nessa situação, nem pequenas, nem médias, nem grandes. Então, assim, e uma área que nós estávamos comentando anteriormente, que você não precisa de muita coisa. O militar já está habituado, inclusive, a não ter esse profissional do lado dele, então ele sabe que tem que buscar fora. Então, os atendimentos geralmente são online. Então, isso facilita muito, muita coisa para gente, muita mas você coisa. sabe, Ali, que Entendeu? no empresarial também o cliente fica sempre fora, né? O que a gente faz É, é muita é. visita de reunião mensal, Sim, sim. mas via de regra, né? Hoje eu não faço mais nada, né? Quem faz é tudo minha sócia, porque eu tô fora. Mas assim, o escritório também acaba ficando distante e os clientes espalhados pelo Brasil. Mas assim, é bacana a gente comentar isso no pessoal que está nos É, assistindo, para ver assim, se o regime geral está saturado, não aguento mais fazer auxílio-doença. Tem muita coisa boa para trabalhar. Tem muita coisa boa. tem Isso é mesmo. importante. E tem muitas ações que nós nem tocamos aqui, que estão em alta mesmo, e que não tem profissionais que façam. O PASEP, por exemplo, só vou citar, porque o PASEP está em alta, o Brasil inteiro atrás, e não tem profissionais. É verdade. Entendeu? Não tem profissionais. E falando nisso, Ali, quando a gente voltar a fazer nossa segunda live, aí nós vamos falar do Sim, PASEP também. tá ótimo. 3. Algo que você faria diferente no passado, claro que a gente está falando no âmbito profissional, né? Se você soubesse o que você sabe hoje. Eu teria feito diferente? Aprenderia a cobrar, cobraria bem diferente, porque eu sou péssima para cobrar. Meu marido trabalha comigo, ele que faz isso, porque até hoje eu não consigo. Eu tenho esse bloqueio, tenho uma dificuldade terrível. E aí agora meu marido trabalha comigo e ele que faz isso. Toda a parte financeira é ele que faz, porque eu não consigo mais. Não, eu tenho essa dificuldade. Excelente. E aí eu vou te perguntar para você, perguntar, né, para você falar para o pessoal, perguntar para você, meu português agora foi maravilhoso. Olha, hoje nós estamos 0, 10. É o cansaço já. Mas Aham. eu queria que você então desse um conselho para quem está começando agora. Então, tanto para quem está começando agora, quanto para quem não está começando agora, porque a advocacia, na minha cabeça, Ana, ela é uma reinvenção. A gente tem que se reinventar todos os dias, né? Principalmente né, eu penso dessa forma, com tanto que foi afunilando e que vem afunilando o mercado, com essa enxurrada de profissionais do direito, e eu, por incrível que pareça, eu tenho um curso que é um masterclass que é meu, não é com ninguém, é só meu, onde eu formo profissionais nesse sentido. E em todos os que eu dei um em Minas, um em Goiânia, um no Rio, 2 no Rio, e vou dar um em São Paulo agora. O que acontece? Em todos que eu dei foram só profissionais que migraram de outras áreas. Por exemplo, da área de direito do trabalho, entendeu? Que muitos, 90% eram do direito do trabalho, e muitos previdenciaristas. Então, assim, nós estamos em momentos de reinvenção, né? A gente tem que se reinventar o tempo todo, o tempo todo. E eu, assim, pelo pouco, né, assim, na minha humilde opinião, a área empresarial, para onde você tem mercado, e para a área de previdência militar, é o que nós temos aí de mais rendável dentro da advocacia previdenciária hoje, né? O acidentário também é muito bom, né? São nichos Opa, Oi, voltando. voltou. São nichos dentro do próprio nicho. O Leandro é meu aluno, excelente aluno, inclusive ele é PM, viu? Eu não gosto que fala, não, mas ele tá para sair e agora vai advogar.
Então, o que acontece? É um nicho dentro do próprio nicho. Então, por exemplo, igual eu falei, dentro do nicho que é o previdenciário militar, ainda tem pensão militar, securitário, quem faz PASEP, quem faz chacal. Então, assim, tem muita coisa para se trabalhar. Então, uma coisa que eu aprendi, que você falou que eu teria feito diferente, além da cobrança, era me especializar e bater a cabeça até aquele nicho sair. Sabe? Não adianta nenhum cliente, por mais humilde que ele seja, ele não quer SOS. Advogado Entendi. que faz de tudo, entendeu? Ele não quer, ele quer um especialista. Eu bato isso sempre. Então, por isso que eu disse dos cursos de capacitação, a gente tem que se capacitar sempre, 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 entendeu? E o mais importante é focar. Focou, trabalhar naquilo ali. O marketing digital agora tá com tudo também, que foi excelente a live do Escobar. Eu assisto ela todos os dias para me poder ler. E agora entrei no grupo dele, que ele tá com um grupo ótimo no WhatsApp, viu? Para poder o pessoal desenvolver esse tipo de ferramentas. Então, assim, eu particularmente, eu procuraria isso, eu faria isso e não faria o que eu fiz. Tá certo que na época foi talvez ou inexperiência ou falta de opção, sei lá, né? Mas acontece que hoje não precisa disso mais. Você pode se especializar. E essa é uma área que eu digo para vocês que se estiverem 3, 4 grandes escritórios no país é muito. Né? E ainda temos o direito militar para aqueles que gostam de penal, né? Que amam penal, que gostam de fazer penal, que é a área que também tem pouquíssimos, tá? Só para vocês terem uma noção, o IPM na fase administrativa é 40 mil, quase, entendeu? Entendi. E eles tiram da onde não tem para te pagar, né? E além disso, ainda tem o administrativo militar, que é o caso do Leandro aqui, vai ser um ex-militar, onde ele vai deitar e rolar. Entendeu? Agora, a parte previdenciária é um plus. É onde você vai vender o seu produto, mostrando para eles que não tem uma associação, que não tem nada que tenha o serviço que você tem para prestar para eles. É isso. Né? E a gente está aqui, né, para vocês precisarem, todo mundo me acha, te acha, nós nos achamos e a gente vai trocando experiência aí, o que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição, viu? Excelente. Bem, e para encerrar, a última, né? Que aí é uma lição que a vida te deu, né? Nessa área profissional. A lição foi a seguinte, que a gente tem o nosso valor, sabe? E a gente tem como ser respeitado, né? Dentro de qualquer instituição, seja ela financeira, seja ela INSS, repartição pública, e se eu tivesse feito isso anteriormente, né? Na época que, se eu soubesse do respeito que eles têm conosco, eu teria optado por essa área, com certeza, há muito mais tempo, não só nesse sentido, mas na questão de financeira também, né? Da rentabilidade, que é muito, muito, muito boa mesmo. Então, eu não posso, assim, não nada, Eu tô vendo. né, em dinheiro, né? Voltando, a gente não nada em rios de dinheiro, porque tem todas umas nuances, mas é uma área que não te falta trabalho. Né? Então eu convido aí quem quiser aprender um pouco mais e entrar nessa, vamos dizer, nesse mercado, não vai se arrepender de jeito nenhum. Ainda mais num momento desse, né? De instabilidade que a gente está com relação aos outros regimes, né? Com certeza. E é isso, Ana. Eu te agradeço demais, viu, pelo convite. O Ivan está registrando ali que ele voltou. Voltou. Só respondendo lá em cima, que tem algumas pessoas que me deram os parabéns, muito obrigada, viu? Porque hoje é meu aniversário. Me perguntaram, é meu aniversário. Eu ia encerrar falando isso. Eu ia encerrar dizendo Me perguntaram lá em cima, eu não respondi, é mesmo. Tô ficando velha, agora tô ficando velha mesmo, mano. E eu a coisa falar no final, porque senão a gente faz 40, a gente não faz mais aniversário. Não, eu ia falar o seguinte, que eu ia deixar para falar no final, porque se a gente fala no começo, o pessoal começa com os comentários de parabéns no meio das perguntas. Então eu deixei para o final. Mas eu quero te dizer que então ontem, quando eu te convidei para a live, né, eu não tenho o hábito de fazer essas programações antecipadas. Tem gente que faz a lista da live até julho, né? E eu não tenho esse hábito. Eu gosto de convidar uma coisa muito espontânea. Pode ver que a gente não combina. Eu também sou assim. Né, Ali? A gente não combinou roteiro também, não teve roteiro combinado. O ideal é justamente essa espontaneidade, a gente ir falando de acordo com os comentários, de acordo com que as coisas vão surgindo.
Então eu quero te Exatamente. agradecer, dizer que ontem, quando eu te convidei, você Mas, falou que era teu aniversário, né? E aí eu falei, nossa, então a gente né? vai ter aí que cantar quase um parabéns ao vivo. Nem tanto, pelo amor de Deus. Mas eu quero Mas assim, eu só quero te agradecer. agradecer. E quando precisar desses bate-pronto, minha vida também é assim. Eu tô acostumada com. Eu não tenho. A gente acaba fazendo programações, e aquilo que sai mais, né? Assim, eu costumo dizer que aquilo que é mais improvisado acaba saindo melhor do que encomenda, né? Como dizia minha avó. Mas é muito bom estar aqui. Toda hora que precisar, é só chamar, tá? Olha, Agora a gente vai se programar de acordo falhou. com o que quer. Aí eu falei que agora a gente vai se programar para os assuntos, né? Pode ficar tranquilo, nós vamos subdividir. Ah, não, mas Falamos aí de um monte de coisa. no próximo, daí nós vamos trazer especificamente as É, revisões que você falou, né? E isso, as principais isso, ações, isso. que vai ser bem bacana. É, só Ali, para apresentar mesmo. feliz aniversário para você. Obrigada. Parabéns pelo teu Obrigada. trabalho, pela tua didática, Obrigada. tá? E muito obrigada por você vir dedicar um pouco do dia do seu aniversário, que você está com a família, está com os seus filhos, Ah, e imagina. você vir dividir com a gente. Eu quero dizer que no que Imagina. depender de mim, aí eu quero muito também que você venha compartilhar esses seus conhecimentos em outros projetos que eu tenho, inclusive projetos do IEPREV. Então vai ser um prazer ter Tá. você conosco, porque, Prazer é todo porque meu, é muito qualquer hora. importante que as pessoas tenham acesso a essas informações. Bem, olha aqui, tá Sim. todo mundo aqui já, ó. Ele vai cantar É, para você, o é. dele, tá? Aham, aham. Quero só ver. Mas eu fico à disposição para qualquer hora. A gente precisa de parceiros, sabe? A gente precisa de novos de advogados querendo militar nessa área. A gente precisa de parceiros para isso aí. Entendeu? Então, a minha missão também é essa, né? É trazer gente para dentro daquilo que eu posso, se eu puder contribuir de alguma forma, né? E também espero que tragam também. A gente todo quem me conhece sabe disso, sou aberta a qualquer hora, só tenho o defeito de às vezes responder de madrugada, mas tudo bem. Os WhatsApp. Acho que quem tá acostumado, mas assim, quem já tá acostumado sabe disso, mas eu tô para qualquer hora. A hora que precisar, ele pode chamar, tá bom? Será um prazer estar com você novamente, tá bom? Grande beijo para todo mundo aí, Denner, Anderson, todo mundo, Rita, Terezinha, Kênia e todo mundo que tá aí, tá? Muito obrigada. Eu vou esperar, viu, Denner? A Tânia, viu? Vou aguardar todos vocês. Em São Paulo eu vou divulgando quando eu for. Eu sempre aviso, aí passo para vocês e a gente vai estar junto em São Paulo, tá? Também acho que eu vou em Curitiba. Quando você Tô para ir vier, em Curitiba. quando você vem em Curitiba? Não sei ainda. Recebi um convite hoje. Bacana. Olha, Adoro. Falou que ia ir pro sul, eu vou correndo. Adoro frio, Ana. Adoro frio. Se eu pudesse, eu morava aí. E amo esse lugar, amo a cidade, amo todo nós mundo estamos daí. vivendo um pouco de calor agora, tá fora do normal. É, Mas todo lugar tá estranho, né? você Mas pede eu, para a eu, pessoa que te eu, convidou para vir de eu maio a espero em setembro. breve. Eu espero em breve no frio. De preferência no frio. Você tem que falar para a pessoa que te convidou, então, te chamar de maio a setembro, que aí você vai ter quase Tá, um tá frio ótimo. europeu. Tá ótimo, então. Vou fazer desse jeito. Então tá bom. Então, se Te você agradeço. venha tomar um café comigo também, tá? Lógico que eu vou, com certeza que eu vou. Pode deixar. Se você estiver lá, né? Que você visita, né? Eu sou Se você vizinha. estiver lá, né? Eu Pessoal, sei como é que é. agradecemos a professora Ali por ter estado conosco, foi um prazer enorme. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Já são 23 e É. 25, então a gente se estendeu, mas a matéria merecia, né? Quero mandar um grande abraço para os meus alunos. Então, agora eu iniciei o mês de janeiro, já estive em Salvador, estive em São Paulo, estive no Maranhão agora nesse final de semana. Então, eu quero mandar um Sim. grande abraço para os meus alunos também que estão me acompanhando. Os meus alunos da coordenação da Unicuritiba, na outra semana eu vou estar com vocês. E também mandar um abração para o meu marido, que ontem, Ali, eu vim do Maranhão, eu só fui dormir em casa para poder vê-lo, e eu já vim aqui para Brasília Tá cedo. vendo? Então, essa vida da gente é uma loucura, né? Mas a gente É vai verdade. encaixando as coisas e tudo vai dando certo. Então, um abraço É para verdade. você, mais uma vez, feliz aniversário.
e em outros Obrigada, projetos querida. a gente está lá Obrigada. também. Pessoal, não podemos ler todos os comentários, mas a professora Ali vai respondê-los e eu agradeço a presença de Vou sim. todos. Na próxima segunda-feira, em Aracaju esteve. Não, eu estou finalizando o negócio. O Ivan Ninguém deixa. aparece para esfregar na minha cara que eu marquei 2 aulas no mesmo fim de semana, porque eu já estou maluca. Ah, é bonzinho ele, né? Ele é bem legal, né? Eu vou contar para quem está assistindo que o que eu fiz. Eu agendei com ele a aula do Maranhão e agendei também Aracaju. Mas se a pessoa me convida, eu imaginei que ele ia lembrar, né? Só que como ele é uma pessoa muito chique, que coordena sete, eu acho que Entendi. pós-graduações, ele não lembrou que também tinha Entendi. me convidado. E eu marquei as duas, porque eu achei que era onipresente. Entendi. Às vezes super divisível. Outro, Agora ele tá te cobrando. um pé Agora em ele tá te Sergipe cobrando. e outro no Maranhão. É verdade. O Ivan sempre dá um jeito, então, graças a Deus, ele resolveu. Que bom. Então Obrigada, tá Ivan. bom. Um beijo para você por ter me salvado. Pessoal, então, finalizando, agora finalizando de verdade. Até Agora a próxima finalizando de verdade. segunda-feira. A próxima segunda-feira já daí na fanpage do IEPREV, né? Que a gente faz alternado. Então, dia 4 a próxima? É, dia 4 4. na fanpage do IEPREV. Então, um beijo para todos. Até a próxima semana. Boa Beijo. noite, Ali. Beijo. Beijo. Beijão. Obrigada a todos, viu? Pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.